Convido você a abrir a sua Bíblia. Vocês estão me escutando bem? Todos aí? Tudo certinho? Glória a Deus. Amém. Aqui na frente parece um pouquinho estourado o som, mas acho que é normal, né? Lucas capítulo 22, verso 14. Lucas capítulo 22, verso 14. Nós vamos ler até o verso de número 34. Lucas 22, do 14 até o 34, diz assim a palavra do Senhor. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que o havia de fazer isso. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém. Vamos orar novamente, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui esta noite, te agradecemos pela tua presença maravilhosa, pelas músicas que podemos cantar, os louvores a ti, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por teres nos trazido até este lugar esta noite, para juntos termos uma reunião de adoração, louvor e exaltação ao teu nome. Abençoa teu povo, guarda cada um da tua igreja, Senhor. Fortalece, ó Pai, o teu povo, para que haja liberdade do Espírito entre nós, para que haja ação do Espírito Santo, para que haja o louvor ao Senhor, a exaltação ao teu nome, a adoração ao teu nome. Ó Deus, age pelo poder do teu Espírito sobre a tua igreja,
Ó Deus, esta noite age com o teu poder, Senhor, falando aos nossos corações, através da tua palavra. Queremos ouvir a tua palavra, viver a tua palavra, praticar a tua palavra. Que tudo seja para a glória, honra e louvor do teu nome. Abençoa os que nos acompanham também pela internet, os demais irmãos que não puderam estar conosco aqui. Que tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, essa noite é uma noite de ceia, onde nós vamos nos reunir aqui para a mesa do Senhor. Uma vez por mês a gente se reúne para a ceia. E eu sei que muitos irmãos aqui têm a consciência da ceia. Mas esta noite eu quero trazer para a igreja algumas lições da ceia. Algumas lições que estão relatadas em Lucas e que nós não podemos ignorar. Então quero basear a reflexão desta noite no relato da ceia no Evangelho de Lucas. E esse relato da ceia aqui, para mim, ele não fala somente do momento da ceia em si, mas ele nos mostra sobre a vida cristã. É interessante quando olharmos para as Escrituras e vermos um relato nas Escrituras, muitas vezes o relato de um fato, ele não encerra-se no fato em si. Mas o relato, às vezes, de um fato nas Escrituras, ele aponta para outras realidades mais profundas, que extrapolam aquele relato em si, que extrapolam aquela narrativa em si. Então eu entendo que este relato da ceia é um relato que extrapola aquela realidade, aquela narrativa histórica, aquele fato histórico naquele momento. Porque creio que este relato da ceia vai nos mostrar como é a vida cristã. E são essas as lições que eu quero tirar esta noite. Lições da vida cristã aprendidas no relato da ceia de Lucas. Primeiro, entendo que precisamos ter uma consciência de que a vida cristã é um compartilhar da mesa do Senhor. Essa é uma primeira lição que nós podemos aprender deste relato da ceia. A vida cristã é um compartilhar da mesa do Senhor. O verso 14 que lemos diz: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Quando você lê o Antigo Testamento, fica claro, pelo Antigo Testamento, que Deus sempre teve como princípio trazer o povo de Israel para a mesa. É por isso que todas as festas de Israel geralmente eram celebradas com comida, com a mesa. A mesa que se celebrava dentro de casa, como a mesa da Páscoa. A mesa que se celebrava com o povo. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai perceber Jesus várias vezes sentado à mesa com os seus apóstolos.
mesmo depois de ressuscitado, com aqueles discípulos no caminho de Emaús. É diante da mesa que Cristo parte o pão e eles têm a revelação de que aquele era o Senhor. Há muitas revelações importantes no Novo Testamento que acontecem no momento da partilha do pão, no momento da mesa. Isso ali é uma lição para nós, é um princípio de que Deus se revela e de que a vida cristã é uma vida de partilhar da mesa. Quando chegou a hora tão esperada, e a hora tão esperada é a hora da mesa. Jesus colocou-se à mesa com os apóstolos. O que isso tem para nos ensinar? Estamos aqui falando sobre a mesa. O que isso tem para nos ensinar? Tem para nos ensinar que a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de relacionamentos. A mesa é um lugar de compartilhamento. A mesa é um lugar de revelações. Então, irmãos, nós não podemos deixar de ter a visão de que a vida cristã é uma mesa. Para viver a vida cristã, segundo as Escrituras, nós precisamos estar acostumados a sentar à mesa com os irmãos. Precisamos desta mesa, precisamos do compartilhamento entre nós. A vida cristã não é uma vida isolada, cada um vive na sua casa e ponto final. A vida cristã não é uma vida de domingos à noite, cada um chega aqui no domingo à noite, senta no banco, canta uma música, ouve uma palavra e vai embora para casa. Não é assim a vida cristã. A vida cristã é como uma mesa. É por isso que sempre está a figura da mesa no Antigo e no Novo Testamento. É na mesa que você senta, é na mesa que você compartilha, é na mesa que você partilha, é na mesa que você expressa a comunhão, é na mesa que você ouve a revelação e revela. A vida cristã é uma vida de compartilhamento. Não há como a gente se centralizar em nós mesmos e na nossa família. Tem muito cristão que não gosta de compartilhar. Tem muito cristão que se encerra em si mesmo, marido, mulher e filhos. Ponto final, aqui é o nosso mundinho, a nossa casinha, aqui a gente vive, aqui a gente cresce e aqui a gente morre. Isso não é a vida cristã. Vida cristã é a gente estar junto. Vida cristã é a gente compartilhar alegrias, compartilhar tristezas, compartilhar amores. Vida cristã é a gente olhar um para o outro, face a face, no rosto. É a gente abraçar uns aos outros. Vida cristã é a gente compartilhar daquilo que a gente tem com os outros. Ainda que nessa vida corrida nem sempre é possível um estar na casa do outro. Sempre que possível deveremos estar uns na casa dos outros, vivendo em amor. Mas quando não é possível estar presente, pelo menos estar na vida do outro à distância. Seja pela mídia social, seja pelo telefone, seja... Eu preciso estar ciente de como está o meu irmão. Eu preciso estar ciente de como vai a vida do meu irmão. Eu preciso compartilhar da vida do meu irmão. Não é cada um viver a sua própria família e ponto final. Se fizermos assim, não passamos de mais um clube da sociedade, onde cada um se junta de vez em quando, mas depois cada um vive a sua própria vida e ninguém tem nada a ver um com a vida do outro. Não, não é assim. Dentro da igreja nós temos a ver sim, um com a vida do outro, porque quando um sofre, todos sofrem. Quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um tem necessidade, todos compartilham.
Quando um tem abundância, divide com os outros. A vida cristã é assim, é uma mesa. É na mesa que a gente divide as coisas. Ninguém senta na mesa e diz, vou comer tudo sozinho enquanto os outros vão ficar olhando. Ninguém faz isso. Quando a gente se propõe a sentar numa mesa, a gente está se propondo a dividir. Aquilo que tem ali vai ser compartilhado em comum com todos. Ninguém senta numa mesa e diz, toma para mim aqui e não sobrou nada para você. Desculpa aí. Fica olhando. Não, não. Quando a gente senta numa mesa, a gente diz, olha aqui, isso aqui é comum de todos. Há um compartilhamento. Há uma expressão de vida entre nós. Então a vida cristã é muito mais do que sentar no banco de uma igreja. A vida cristã é estarmos juntos, é compartilharmos da expressão da vida. Talvez seja por isso que nos retiros, estávamos conversando agora há pouco sobre a bênção que foi o retiro, a expressão do poder de Deus que aconteceu ali. Talvez seja por isso que nos retiros há um ambiente mais propício para esta vida espiritual, porque a gente está junto, a gente come junto, a gente levanta junto, a gente está junto todo momento. É claro que não dá para viver de retiros, mas obviamente o princípio do retiro tem que estar em nós, que é o princípio de compartilhar da mesa, de olhar um ao outro na face, de sentir a vida do outro, de estar junto. Então, a consciência de que a vida cristã é um compartilhar da mesa está muito claro no relato da ceia de Lucas. Mas mais do que isso, precisamos também saber que a vida cristã se constitui de já vivermos no reino de Deus, porém ainda aguardarmos o reino de Deus. Já vivemos no reino de Deus, mas ainda aguardamos o reino de Deus. Parece contraditório, mas não é. É complementar. O versículo 16 diz, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Está falando um reino futuro? O reino de Deus ou o reino dos céus é uma expressão absolutamente interessante. Jesus disse, eu não vou comer mais, até comeu a Páscoa com os discípulos, instituiu a ceia, ele disse, eu não comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus, no futuro. Esse reino de Deus combina a situação atual da igreja, ao mesmo tempo combina a situação futura. Ao mesmo tempo que fala da situação futura da igreja, fala da situação atual. Por exemplo, quando a gente lê em Lucas capítulo 17, verso 20 e verso 21, diz assim, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então aqui Jesus fala do reino que já está entre vós, mas ele também fala do reino que virá no futuro. A vida cristã é experimentar o reino de Deus agora, aqui. E como é o reino de Deus agora, aqui? O reino de Deus está entre nós. O que é que está entre nós? Está o amor de Deus, está o poder de Deus, está o governo de Deus, está a atuação de Deus, está as bênçãos de Deus, está a proteção de Deus, está o cuidado de Deus, está o corpo de Cristo que é a igreja. Este é o reino de Deus estabelecido já na terra. Já está entre nós. Não vem com aparência, é espiritual. Ele controla a nossa vida, Deus controla a nossa vida, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos guia, e nós servimos a esse rei hoje. Então a igreja já está inserida no reino de Deus aqui na terra. Mas
há uma dimensão do reino de Deus que ainda não se cumpriu, que é a dimensão futura, que é a dimensão plena do reino de Deus. Como Jesus disse, quando eu vou tomar novamente, é no reino de Deus. Então, em teologia, a gente chama isso da teoria do já e ainda não. Já se cumpriu, mas ainda não na sua totalidade. Então, há uma dimensão do reino de Deus muito mais ampla, muito mais completa, maior, que vai atingir o mundo todo, no reinado de Cristo nesta terra, quando então estaremos plenamente no reino de Deus. É como Paulo que disse assim, vós já estáis assentados, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, mas ainda não estamos, porque ainda não chegamos lá, mas ao mesmo tempo já estamos. Então essa realidade do já e ainda não acontece a todo momento na vida cristã. E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que eu devo viver hoje a minha vida debaixo do reino de Deus. Eu não mando em mim, quem manda em mim é Deus. Eu não tenho autonomia para eu fazer o que me dá na cabeça, eu sigo o meu rei. Eu tenho um rei sobre mim, você tem um rei sobre você. Num reino há súditos, há um rei e há súditos. Todos nós somos súditos deste rei. E nós estamos debaixo do seu governo, do seu domínio. Por isso a oração do Pai Nosso diz, venha a nós o teu reino. Venha sobre a igreja o teu reino. Então eu não vivo mais segundo o que dá na minha cabeça. Eu peço orientação a Deus, eu oro ao Senhor, eu peço a Deus que me dirija, que me ensina, que me mostra, que me abra as portas. Eu estou debaixo do reino de Deus. Essa é a dimensão do já. Ninguém tem autonomia aqui. Nós todos estamos sujeitos à vontade de Deus. Se estamos no reino, estamos sujeitos ao rei. Não estamos mais no reino das trevas, não estamos mais sujeitos ao Satanás, nós estamos sujeitos ao Deus, Criador dos céus e da terra. Antigamente estávamos sujeitos às trevas, mas agora estamos sujeitos à luz. Mas isso também fala comigo na perspectiva da esperança, porque haverá um dia em que Cristo virá pessoalmente reinar sobre esta terra, no reino de Deus em sua plenitude, e ali nós estaremos para sempre com o Senhor reinando para a glória e louvor dele, quando Satanás será amarrado e não terá mais domínio sobre as nações, quando o leão comerá palha com o cordeiro, quando a criança brincará com a serpente e não haverá mais ferocidade entre os animais, a natureza será restaurada, a natureza será transformada, porque a Bíblia diz que a natureza geme, aguardando a restauração de todas as coisas. Então o reino de Cristo será estabelecido no reino milenar de Cristo aqui na terra, quando o rei realmente estará aqui. Então a igreja vive o reino de Deus espiritualmente, mas viverá plenamente quando o rei descerá sobre a terra. Então esse negócio de dizer assim, nós queremos que a igreja tome o poder político e tenhamos um presidente crente, isso é tudo bobagens. Tomara que tenha presidentes tementes a Deus lá em cima, para mudar um pouquinho as coisas, mas não haverá um paraíso aqui na terra e o reino não estará estabelecido plenamente aqui na terra, nem que todos os deputados, todos os senadores, todos sejam cristãos, nem que isso aconteça, porque para estabelecer o reino pleno aqui na terra, o rei tem que descer para estar na terra. Ele é o rei. Então isso acontecerá. Então viver a vida cristã é viver na expectativa de um dia estar participando desse reino. Tem que colocar as esperanças aqui neste século, nesta terra. As minhas esperanças e a sua não podem estar na política, na economia ou na filosofia de um país, não. A sua esperança, os cristãos mudaram muitas coisas. Nas eleições aí, os cristãos parece que estavam com a esperança toda em um certo candidato ganhar as eleições, como se isso fosse colocar o Brasil num paraíso.
Bobagens. A nossa esperança nunca foi nesse século. A nossa esperança é no Rei, Senhor Jesus, que um dia voltará para reinar. Então, a vida da igreja precisa expressar este reino já e ainda não. Todos os dias. É a experiência do reino de Deus e a vida da esperança do reino de Deus. A igreja tem a experiência do reino e a esperança do reino. A experiência acontece agora e a esperança se cumprirá no tempo de Deus. Terceiro, precisamos também saber que a vida cristã consiste em viver a memória de Cristo. A memória de Cristo tem que ser a nossa memória. Estar na nossa memória, no nosso coração. Por isso o verso 19 diz, e tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Farei isto em memória de mim. Então, quando comemos o pão, na ceia, nós estamos lembrando de Cristo. A memória de Cristo. Farei isto em memória de mim. Aquilo não deve ser feito, esta memória de Cristo não deve estar só no elemento da ceia, não deve estar só no segundo domingo do mês que participamos da ceia, não deve ser assim. A memória de Cristo deve estar entre nós. A memória de Cristo deve ser coletiva entre nós. Todos nós devemos viver a memória de Cristo. Ela deve estar presente na nossa vida. Eu sei que nós vivemos a memória de nossos pais, vivemos a memória de nossos antepassados, mas a vida cristã não é uma expressão dos nossos antepassados. Não. A vida cristã é uma expressão de Cristo. A memória que nos move, que nos fortalece, a memória que nos guia, a memória que nos instiga, a memória que nos dá razão para viver, não é a memória familiar, é a memória de Cristo. Ou seja, fazer isso em memória de mim. Esta noite eu não estou celebrando aqui a memória do meu pai que já está com o Senhor. Eu estou celebrando a memória de Cristo. Meu pai foi importante para mim enquanto ele esteve comigo, mas ele já partiu, não está mais aqui. Mas Cristo continua aqui. O que me move não é o meu antepassado, o que me move é Cristo. A memória de Cristo precisa estar carimbada na nossa vida todos os momentos. Precisamos andar com a memória de Cristo. Pensar em Cristo, viver Cristo. Adorar Cristo, orar a Cristo. Precisamos olhar para Cristo todos os dias da nossa vida. A memória do que Ele fez. Ele morreu na cruz para nos salvar e nos deu perdão na cruz. Não só nos deu perdão, nos deu a santificação. Não só nos deu a santificação, nos deu a libertação. Não só nos deu a libertação, nos deu a salvação na cruz do Calvário. Essa memória tem que construir a nossa realidade presente. O que constrói a nossa realidade presente não são as memórias boas que nós tivemos dos nossos familiares. Não é isso que constrói a igreja. Isso pode construir a sociedade, pode construir a história do Brasil, a história do mundo, mas isso não constrói a igreja. O que constrói a igreja não são os fundadores, os descobridores do Brasil. Quem constrói a igreja é Cristo, é a memória de Cristo. Ninguém pode tirar a memória de Cristo de nós. Alguém pode acabar com as Bíblias e queimar as Bíblias, mas a memória de Cristo está na nossa alma. Ninguém pode tirar Cristo da nossa vida, ninguém. Porque Cristo chancelou a minha alma. Cristo marcou como um homem marca um animal com ferro quente para todo sempre. Cristo marcou o meu coração na cruz. E a memória dele está sempre aqui. É como uma cicatriz que quando você olha, te vem à memória aquele momento em que você machucou, aquele momento em que você se feriu. A cicatriz pode não estar toda hora doendo, mas quando você olha, ela é uma memória do que aconteceu.
Paulo diz: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. As marcas do Senhor estão marcadas em mim. É a memória do Senhor. Fazer isso em memória de mim, a gente vai lá, come um pedacinho de pão e diz aleluia, glória a Deus e vai embora para casa. É muito mais do que comer um pedacinho de pão. É a memória do Senhor que tem que estar dentro de nós. Ao sair daqui, jantar na sua casa, que a memória de Cristo esteja no teu jantar. Ao levantar amanhã para trabalhar, que a memória de Cristo esteja com você. A memória de Cristo. A memória de outras coisas do seu passado podem ir se apagando com a poeira do tempo, mas a memória de Cristo tem que estar viva em você. Quarto, além disso, precisamos saber também que a vida cristã constitui-se na celebração de um novo pacto. Um novo pacto. Verso 20 diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. É o novo testamento, é um novo pacto. O sangue de Cristo é um novo pacto para nós. E com isso ele estava resgatando a memória lá de Moisés. Porque quando Moisés estava no Monte Sinai, recebendo a aliança de Deus, recebendo a lei de Deus foi selada com o sangue dos animais que foram oferecidos em holocausto. E ali nós tivemos o primeiro pacto estabelecido entre Deus e uma nação, que foi o pacto estabelecido com o povo de Israel. Então ali no Monte Sinai foram dados todos os mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas foram dados todas as leis de Deus para que o povo de Israel seguisse, e ali eles firmaram uma aliança, um pacto. Mas este pacto, segundo Paulo, era transitório, ele não era permanente. Ele tinha validade. Esse pacto, ele envelheceu, segundo Paulo, que o segundo pacto envelheceu o primeiro, porque este pacto era com uma nação, com um povo na face da terra. Porque Deus estava utilizando o povo de Israel para alcançar o mundo, mas este não era o propósito final de Deus, era apenas um caminho que Deus estava tomando para chegar no propósito final. O propósito final era o Calvário. Então, quando Cristo subiu naquela cruz e derramou o seu sangue, ele estava firmando, ele estava estabelecendo um novo pacto. Por que novo? Porque não era mais o primeiro pacto da aliança mosaica, era um novo pacto. Agora, Jesus estava firmando um novo pacto, não com o povo de Israel simplesmente, mas ele estava firmando um novo pacto com o mundo inteiro. Estava firmando um novo pacto com os gentios e judeus, com a igreja. Então Cristo formou um novo pacto e Deus não quebra o seu pacto. Então, quando nós entendemos isso, percebemos que a vida cristã é uma celebração de que temos um contrato, temos um pacto. Ora, eu tenho uma casa que não é minha, é alugada, então eu vou lá, a hora que sair daqui, eu vou para aquela casa. E eu sei que eu vou chegar naquela casa e não vai haver uma polícia lá para dizer: você não vai entrar aqui agora, porque o dono da casa não quer que você entre. Eu sei que não vai haver isso. Por quê? Porque eu tenho um contrato, eu tenho um pacto com o dono da casa. E o pacto é esse: eu pago aluguel e eu moro na casa. Esse é o pacto. E eu só posso sair de lá o dia que eu quiser, ou só vou ser impedido de entrar lá o dia que uma das duas partes romper o pacto. Mas enquanto está o pacto ali, ele não pode me expulsar daquele lugar, porque tem um contrato, tem leis que foram estabelecidas. Essas leis são entre os homens, que tem pouca validade. Mas existe uma lei estabelecida entre Deus e a humanidade que foi firmada, um contrato na cruz do Calvário.
Esse contrato é eterno. Jesus, quando subiu naquela cruz, ele firmou um contrato eterno. O contrato de perdão dos meus pecados, o contrato de salvação, de vida eterna para mim. E ninguém pode anular esse pacto. Quando nós morrermos, ou quando partimos deste mundo e formos chegar na glória, se os demônios forem tentar nos barrar, se a justiça for tentar nos barrar, ninguém poderá nos barrar, porque nós temos um contrato, um pacto, que não foi feito com o sangue dos homens, foi feito com o sangue do Filho de Deus, e ninguém pode romper esse pacto, ninguém pode quebrar esse pacto. É uma nova aliança de que nós somos filhos de Deus, e salvos em Jesus Cristo, aleluia. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, salvo, e tem uma herança no céu, e quem te garante isso não é um cartório aqui da terra, não, não é um tribunal dos homens que garante isso. Quem garante é o Deus Todo-Poderoso, que firmou um contrato com a humanidade. Por isso você não pode ter medo de partir desta terra, porque há um contrato firmado entre você e Deus, de que você tem o direito da vida eterna pelo sangue de Jesus, aleluia. Que maravilha! Há um contrato. A vida cristã é uma celebração deste contrato. Eu não preciso ficar pensando, estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido. E agora? Me perdi. E agora? Salvei de novo. Não, eu não preciso ficar nisso. Há um contrato que diz que você é salvo se você está em Jesus. Ponto final. Você está salvo. Além disso, precisamos também saber que a vida cristã não só se estabelece em cima de pactos, mas ela também é uma constante luta contra as trevas. A vitória é nossa, mas a luta tem que ser estabelecida. Está aí a luta. Jesus disse no verso 21, mas eis que ele tinha falado do pacto, ele tinha falado do contrato, ele tinha falado do Novo Testamento, mas ele diz no verso 21, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. A mão do que me trai é esticada pelo poder das trevas. Porque o diabo entrou em Judas Iscariotes quando ele tomou a ceia. Então, os planos do inimigo são constantes, estão ali, estão bem perto. Eles não ignoram o pacto, mas eles não deixam de lutar. É importante estarmos alertas sobre isso, que vida cristã é vida de luta contra as trevas. Você tem o pacto, você tem a salvação, você tem a herança, você tem a vitória, mas você também tem a luta. Não ignore a luta. Paulo diz, não ignoremos as estratégias de Satanás. As estratégias estão aí, a luta está aí. Paulo diz em Efésios, não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então há uma luta espiritual. O ano de 2024 está se acabando e nós passamos muitas lutas espirituais no ano de 2024. Mas não pensem vocês que 2025, se o Senhor permitir a gente entrar em 2025, não haverá luta. As lutas estarão esperando por nós. Já no primeiro dia do ano de 2025 haverá lutas. Não ficaremos sem lutas. Enquanto estivermos aqui na terra, não ficaremos. Um dia estaremos livres das lutas. Quando a palavra de Deus diz que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, dos pés da igreja. Naquele dia acabarão todas as nossas lutas, porque o diabo será esmagado diante dos pés da igreja pelo poder do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas enquanto isso não acontecer, não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e potestades. Temos lutas todos os dias. Todos os dias, e o inimigo não descansa, ele não descansa. Ele não arreda o pé, ele sempre está tentando derrubar você. Sempre. Vai usar alguém para tentar destruir você. Vai usar alguma situação, vai colocar algo na sua mente, ele sempre vai tentar. Sempre vai tentar.
A vida cristã é uma constante luta contra as trevas. Jesus estava falando do pacto, mas o diabo já estava fazendo alguma coisa. Judas tinha aberto o coração e ele entrou. Por isso a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Quando a gente dá lugar, ele usa. Não pense assim: eu sou um homem de Deus, o diabo não pode me usar. Não, não. Ele usou Pedro. Ele usou Judas. Ele pode usar. Não deis lugar ao diabo. Quando você abre uma brecha, ele entra. Ele não vai entrar para possuir você. Ele não vai te dominar, mas ele vai te usar. E se você abrir uma brecha, ele vai perturbar você, tua mente. Por isso, o apóstolo Paulo fala das armas do cristão, inclusive do escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno, que penetram a nossa mente. Você está bem, está confiando em Deus, mas daqui a pouco vem um incêndio na sua cabeça. E você deixa de confiar. E você começa a ficar com medo. E aí você apaga aquilo com o escudo da fé, mas de repente vem outro dardo. E ele vem sorrateiramente, às vezes ele vem como uma chama incandescente, às vezes ele vem como uma faísca quase imperceptível, mas ele entra. Entra na mente e daqui a pouco incendiou. Casais, é isso que acontece, porque por isso vós tendes tanta briga dentro de casa. Porque vem e entra uma faísca e você não percebe. Alguém disse uma coisa mal colocada no momento, e aí o outro pega aquele mal colocado e incendeia o resto. E aí começa um problema dentro de casa. Daqui a pouco o marido sem conversar com a mulher, mulher sem conversar com o marido, filhos desobedecendo pais, pais se excedendo em relação aos filhos, e problemas dentro das casas. Pode prestar atenção, no dia que você vem para a igreja, às vezes é pior ainda. Porque é nesse momento que ele quer fazer com que a sua cabeça fique tão perturbada que ou você não venha, ou você vem e nem presta atenção na palavra de Deus. Porque veio com a cabeça perturbada, irritada, nervoso. Entenda, Satanás trabalha. Vida cristã é vida de batalha. Quem é preguiçoso, não, então não pode ser cristão, porque cristão é batalhador. Cristão é estar vivendo a vida com a palavra, a arma de um lado. A arma de ataque de um lado e de defesa do outro. É batalha, é constante, é guerra. Enquanto construímos a vida cristã, batalhamos. Todos os dias, todos os momentos. Não pense que ele descansa, não descansa. Ele não descansa, ele vai tentar derrubar você. Você tem a vitória em Cristo Jesus, você tem o poder, a vitória para destruir a obra das trevas, mas ele vai tentar. Em alguns casos ele tem conseguido derrubar pessoas. Ele vai tentar. Quantos pregadores cheios do Espírito Santo e de repente caem? E ele sabe onde é o teu ponto fraco. Se é dinheiro, se é mulher, se é prazer, seja o que for. Ele vai tentar. Então a vida cristã é uma luta constante contra as trevas. Um de vós há de me trair. Um momento tão lindo, desejei tanto estar convosco e comer essa Páscoa. Revelações do alto vindo. A presença do Senhor, meu sangue vai ser derramado. Um novo pacto chegando, mas um de vós há de me trair. Satanás estava no meio. Além disso, também precisamos saber que a vida cristã é e precisa ser sempre uma experiência de humildade. Humildade. Deus tem falado muito comigo sobre a humildade. Tenho descoberto o quanto eu sou orgulhoso, porque Ele tem falado muito sobre humildade. E às vezes a gente é mais orgulhoso do que acha que a gente é. A gente não consegue ver o nosso próprio orgulho às vezes. E o orgulho é uma coisa, é um veneno que começou no Éden. Porque foi ali que Satanás infiltrou o seu veneno no coração de Eva. Quando disse para Eva, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Deus. E Eva pensou, então, de repente, eu não vou depender mais de Deus, vou ser como Ele.
Entrou o orgulho no coração da Eva e dali passou para toda a humanidade. Todos nós temos orgulho, todos nós. Ninguém quer ser humilhado. Se alguém pisa no meu pé, já logo eu dou um grito. Se alguém quer me pôr para baixo, me humilhar, logo eu falo, está pensando que está falando com quem? Deus tem tratado comigo a questão do orgulho. Ele tem me dito, eu preciso ser humilde. Eu parei de ler todos os livros, peguei um livro de humildade. E pasmem vocês, não consigo sair do primeiro capítulo. Andrew Murray é terrível. Ele começa a falar e eu falo, meu Deus do céu, tenho que parar para ler de novo esse capítulo. Eu digo, misericórdia da minha vida, onde eu estou? Deus falou claramente, em várias circunstâncias, humildade. Humildade. Jesus venceu na humildade. Jesus venceu na humildade. O verso 24 diz, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Interessante os discípulos. Jesus está dando revelações maravilhosas no dia da Páscoa, estabelecendo a ceia, falando do novo pacto, fala do demônio. E daqui a pouco eles começam a perguntar, sou eu que vou trair? E aí daqui a pouco eles começam uma discussão, quem maior? Não, eu sou maior que você. Não, mas eu já fiz esse milagre. Você não fez aquele, Deus me chamou. Jesus me chamou no Monte da Transfiguração, você não estava no meio. E aí começou a discutir quem era o maior. Começou a entrar o orgulho. Jesus nem tinha partido da terra, começou a entrar a vaidade no coração dos apóstolos. Quem era o maior dentre eles? E aí Jesus tem que dizer a eles, no verso 25 que nós lemos em diante, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós estou como aquele que serve. Jesus venceu Satanás na humildade. O orgulho entrou no coração de Satanás e ele queria ser mais do que ele era no céu. E por isso foi jogado do céu à terra. A humildade faz parte da vida de Jesus e fez com que Jesus descesse para ser quem ele não era, infinitamente para baixo. Enquanto Satanás quis subir, Jesus desceu. Enquanto Satanás quis subir a uma posição que não era dele, para ter glória para si, Jesus deixou a posição que era sua, para descer por nós. Jesus venceu Satanás na humildade. Jesus venceu o mundo na humildade. A humildade vai contramão tudo aquilo que está no coração do homem. É por isso que é tão difícil a humildade. Ela vai contramão. Quando alguém fala mal de você, o que você faz? Quando alguém te humilha, o que você faz? A humildade vai na contramão. Incendeia o meu coração. Quando eu quero provar que eu estou certo. Eu já participei de vários debates, os irmãos participaram aqui, viram alguns dos debates. Eu acho que o debate é muito perigoso, porque ele incendeia uma vaidade no coração, porque você não quer ficar por baixo, você quer provar que o outro está errado. Você vem com milhões de argumentações. E nunca o debate termina, sabe por quê? Porque ninguém arreda o pé. Ninguém arreda o pé. Cada um tem uma posição e vai até o fim naquela posição. Então o debate não serve para muita coisa. Às vezes dá para a gente aprender algumas coisas nos debates, mas misericórdia. A humildade é fundamental para a vida cristã. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não se agarrou a essa posição. Antes humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se, a palavra esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, numa tradução em inglês maravilhosa que diz, ele tornou-se nada. Ele que era tudo, tornou-se nada.
Esvaziou-se a si mesmo, tornou-se nada, tornou-se vão, tornou-se vazio. Tornou-se vão é a tradução talvez mais apurada. Tornou-se vão, tornou-se nada por nós. Que maravilha! Cristo se esvaziou até se tornar nada. Para, sendo nada, destruir todas as obras das trevas e o orgulho humano e nos dar a vida eterna. Por isso ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade é fundamental na vida cristã. Sabe por que igrejas se dividem? Não sempre, mas na grande maioria das vezes, porque falta humildade nos corações. Sabe por que pessoas brigam? Porque falta humildade no coração. Sabe por que muitos casais se separam? Por falta de humildade no coração. Não é sempre assim, é claro. Existem várias coisas que levam à separação, traições e outras coisas mais. Mas muitas vezes, as brigas dos casais dentro de casa é porque ninguém se humilha. Todo mundo quer se agarrar na sua posição e dizer aqui que é, aqui é assim. Eu já aconselhei vários casais, eu nunca fui aconselhar um casal em que o marido dissesse para mim: o problema sou eu, pastor. Essa mulher é uma santa. Ele pode até falar isso zoando, mas de verdade, eu nunca ouvi um falar assim: pastor, eu sou o problema da casa. Eu sou o problema, eu sou errado. Nunca. Eu nunca aconselhei uma mulher que dissesse: olha, o meu marido está certo. Nunca. Aliás, quando você casa com uma mulher, saiba que você sempre está errado. Fica aí, vai treinando. Você nunca vai ouvir. A não ser que houver humildade. Se houvesse humildade entre nós, a primeira coisa quando surgir um problema é: me perdoe. Eu errei. Não é assim: me perdoe, mas também você também. Não. Calma aí. Perdoe-me. Quando alguém te fechar no trânsito, ou quando alguém vier brigar com você no trânsito, a primeira coisa que você fala é: me perdoe. Mesmo que você estiver certo, diga: me perdoe. Você já quebrou o coração da pessoa. 80% da raiva da pessoa já vai embora. Desmonta qualquer um. Quando chegar em casa e a mulher vier falando um monte de coisa, a primeira coisa que você diz é: me perdoe. Vai acabar a briga. Ou ela vai ficar com tanta raiva que vai jogar uma panela na sua cabeça. Brincadeira. Me perdoe. E você, mulher, também tem que aprender a pedir perdão. Porque tem mulher que quer ser o líder dentro de casa, quer ser o chefe. E a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. E não tem esse negócio de eu sou o cabeça e ela é o pescoço, vira para onde quer, nada disso. A Bíblia fala do cabeça porque é da cabeça que vem a autoridade. Cabeça é sinônimo de autoridade. Por isso Cristo é a cabeça da igreja. É a autoridade da igreja. O problema é que dentro de casa, hoje em dia as mulheres, em geral, não vou falar contra as mulheres, os homens também, mas pegando no pé das mulheres um pouco, muitas mulheres querem ser a líder dentro de casa. Aprenda a se sujeitar, minha irmã, abaixar a cabeça. Ah, mas aí ele vai pisar em mim. Se ele pisar em você, ele não é homem de Deus. Ore para Deus tratar com ele, você vai ver o que vai acontecer. Se as mulheres soubessem o poder da oração, se o seu marido é bruto, estúpido com você, entrega ele nas mãos do Senhor e ora para Deus quebrar o coração dele. Você vai ver o que vai acontecer. A oração de um justo tem muito poder. Você não precisa arrancar faca para brigar com ele. Bom, se eu deixar aqui, vou falar até amanhã. Por último, senão não vão cear, misericórdia. Precisamos também saber que a vida cristã é invadida por frustrações às vezes, mas
Quando vem a frustração, vem também o perdão e a restauração. Jesus disse a Pedro no verso 34, Pedro tinha dito, eu vou contigo até a prisão e até a morte. Jesus disse a Pedro, em verdade te digo, não cantará o galo 3 vezes, hoje, antes que você me negue. Pedro passou pela maior frustração talvez da vida dele. Foi quando ele, que tinha falado na frente de todo mundo que ele nunca negaria o Senhor. Negou, e não negou só uma vez, negou 3 vezes. A vida cristã é assim, tem frustração, viu? Tem tombo que a gente leva. E Deus permite que a gente leve esse tombo. Talvez para a gente aprender a humildade. Ele permite. Aí a gente vem com orgulho. Não, comigo isso não acontece. Pá! Cai lá. E aí vem a frustração. Vida cristã está cheia de frustração, mas junto com a frustração vem o olhar de Cristo, o olhar do perdão. Jesus te perdoa. Jesus perdoa. Quando Pedro achava que Jesus não iria mais olhar para ele, Jesus cruza o olhar com ele, naquele momento em que ele negava, e Pedro chora amargamente. E quando Jesus ressuscita, ele vai até Pedro. E Pedro tinha negado 3 vezes, e Jesus faz ele confessar 3 vezes que o amava. Tu me amas, Pedro. Tu me amas, tu me amas. Jesus não foi até Pedro dizendo, você me negou, tá vendo? Eu falei, você me negou, você é um peste. Não, não falou nada disso. Jesus não é de massacrar, ele não pisa a cana trilhada, ele não apaga o pavio que fumega, ele é diferente. Eu estaria muito envergonhado naquela posição de Pedro também. Depois de ter negado 3 vezes que conhecia Jesus, agora Jesus aparece ressuscitado. Agora estou perdido. E a pergunta que Jesus lhe faz é, tu me amas? Tu me amas? Nem perguntou se ele se arrependeu, perguntou, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. Vai fazer a obra. Vida cristã é vida de frustrações às vezes, mas também é vida de perdão. Restauração. Pedro seria frustrado, mas ele se tornaria uma bênção para a igreja. Uma bênção para a igreja depois. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Vamos ficar em pé. Então aprendemos, irmãos, que a vida cristã é um compartilhar da mesa todos os dias. A vida cristã é uma experiência e é uma esperança do reino. Experiência hoje, esperança para amanhã. A vida cristã é a memória de Cristo em nós, é a celebração do novo pacto. Vida cristã é luta contra as trevas, é experiência de humildade, e é frustração, mas também perdão e restauração. Isso é a vida cristã, todos os dias. Está tudo isso aí no relato da ceia de Lucas. E tem muito mais, daria para ficar falando aqui mais 2, 3 horas, que a palavra de Deus é maravilhosa, infinita. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos esta noite. Que a vida cristã seja expressa entre nós. Essa vida de mesa, essa vida de comunhão, de compartilhar, essa vida de esperança, essa vida de reino, essa vida de humildade, essa vida de luta contra as trevas, esta vida de frustrações, mas de restauração e perdão. Ajuda-nos, Senhor, a viver a vida cristã, a memória de Cristo todos os dias da nossa vida. Que a memória do Senhor não se restrinja a um pedaço de pão uma vez por mês, mas que a memória do Senhor esteja sempre presente em nossa vida.
Vida cristã é vida de memória de Cristo Jesus. É viver Cristo todos os dias. Age no meio da tua igreja, enche-nos com o Espírito Santo poderoso. E que seja assim para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.